A Senhor para todos vocês. Mais uma vez, o Senhor Jesus, Papai do céu, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Não é verdade? Eu sou assim suspeita para falar, porque eu me sinto muito, mas muito grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha e na sua vida também. Porque se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Né? Eu fico feliz porque Deus sabe quem é que precisaria estar aqui hoje. Né? Estava sumidinho, Micael, mas ele precisava estar aqui hoje. Outros estavam bem sumidinhos também, precisavam estar aqui hoje. E eu confesso que se não fosse o Senhor Jesus, eu não estaria aqui hoje. Porque Ele é que nos faz andar, nos faz trilhar, nos faz lembrar de estar na casa dele, de buscar a Ele. Eu gostaria de ler o versículo, podem estar sentados como estão, em Salmos de número 68, versículo 20. Salmos 68, versículo 20. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, nessa tradução. Depois eu peço a alguém que, se for diferente, que leia, por favor, na sua. A minha diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Alguém que tenha a tradução diferente? Leia, por favor. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem às saídas da morte. Isso. Muito obrigada. O nosso Deus é o Deus que salva, Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Esse Deus nosso, que é o mesmo do salmista, ele pode expressar nesse versículo que o nosso Deus, o Deus Salvador, o Deus que liberta, Ele é que nos faz escapar da morte. Ele é que nos livra da morte. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui para alguém, todos vocês iriam ter o que dizer de um livramento que Deus te deu, de algo que Deus fez na sua vida, que livrou você de cair num laço, e livrou você da morte. Pelo menos uma ou duas pessoas. Tem alguém que Deus livrou você de algo assim tão terrível que te conduziria para a morte? Tem? Tem, eu sei que tem. Porque Deus, Ele é tremendo. Ele é salvador. Ele é libertador. E Ele, o Senhor, é nele que está o escaparmos da morte. Se a gente for observar a palavra de Deus, nós temos na Bíblia pelo menos 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A espiritual se divide em 2 também, né? Aquela separada de Deus ou separada do inimigo.
do inferno para sempre. A gente não consegue pensar o que é para sempre. Não é? Às vezes a criança fala assim: então, eu te dou esse brinquedo aqui. É para sempre, fulano? É para sempre. Porque passa um pouquinho, pegando de volta. Então, Deus nos livra da morte. E Ele já tem livrado-nos várias vezes. Talvez a gente nem perceba, nem saiba, nem tenha entendimento de como foi o livramento que Deus nos deu. Eu sei que na minha vida, Deus já me livrou várias vezes. Porque quando Deus tem um propósito com a vida de alguém, o inimigo, ele fica sabendo disso. E ele trama tudo que ele puder, tiver ao seu alcance, mais um pouco, ele chega ainda para tentar destruir. E o Senhor me livrou desde o ventre da minha mãe até hoje, e vai livrar quantas vezes precisar ainda, até chegar o momento certo. Se nós formos olhar para a Bíblia também, a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que tiveram escape da morte para fazer algo para Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por exemplo, José. José é um moço era um moço que eu admiro muito a história dele. Eu amo a história de José, assim como muitos aqui também. Ele teve o escape da morte física e também da morte espiritual. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele traz o que como consequência? A morte. José também foi escape, ou ele teve um escape da morte, porque ele não pecou. Né? E se olharmos para a vida de José, Deus o guardou. Deus o guardou das mãos de seus irmãos, porque os irmãos dele queriam matá-lo. Queriam mesmo matá-lo, e eles tinham coragem para isso. Mas Deus usou um deles e falou: não, nós não vamos lançar mão da vida do menino. Ele era um adolescente, na idade de muitos que estão aqui. E Deus o guardou. Sabia que Deus guarda você? Sabia? Sabia que você, adolescente, você jovem, você menino, menina, sabia que Deus guarda você? Tem alguém que trama contra a sua vida, fazer um mexerico para você se entristecer, pecar e morrer. Mas Deus guarda você, porque está nele o escaparmos da morte. José, aconteceu isso na vida dele. Deus guardou das mãos de seus irmãos. Deus guardou naquele poço, naquela cova, naquele poço que ele foi jogado. Deus guardou ali. Deus guardou lá no Egito, longe da sua terra, longe do seu pai, dos seus irmãos, da sua família. Deus livrou. Deus livrou na casa do chefe que ele foi trabalhar. Pensa, o patrão enfurecido, o que ele poderia ter feito com José? Matá-lo. E ele nem precisava usar as suas próprias mãos. Mas Deus guardou José lá na casa dele. E olha que às vezes a gente passa por situações das mais diversas possíveis, para que Deus use-nos em um lugar diferente do que nós estamos. Sabia disso? Às vezes você está passando por uma situação que você pensa ser muito difícil. Deus está te treinando
Às vezes, tem pessoas que passam por determinadas situações, não é para nada, além de ser para um momento, para adquirir experiência naquela atitude, naquela área, naquela situação, para depois aquilo te servir. Então, meu querido, minha querida, saiba que Deus está com você. Saiba que por onde você está passando, pela dificuldade que você está passando, pelo momento que você está vivendo, aprenda essa lição, tá? Aprenda essa lição, porque você vai precisar dela mais tarde, viu? Não esqueça disso. Aprenda essa lição, porque você vai precisar dela mais tarde. Se a gente for olhar também para a vida de Daniel, Deus, que nos dá o escape da morte, livrou Daniel, livrou seus amigos da morte. E olha que Daniel foi escolhido para estar lá, naquele lugar, lá em Babilônia, também longe do seu ambiente, da sua família, dos seus conhecidos, para servir a Deus. Sabia disso? Deus livrou Daniel lá. Você que estuda, estude para valer. Estude para valer, porque você vai precisar desse estudo. Você que está passando por uma dificuldade, aprenda com ela. Às vezes você indaga assim, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Você vai precisar dessa lição. E outra, Deus nos livra da morte espiritual também. Pode ser que você esteja vivinho aí. Belisca você, dá um beliscãozinho assim para você se sentir. Tá vendo? Tá? Dói? Graças a Deus. Então, Deus também livra você da morte espiritual. Quantos que em outro tempo estavam aqui, vivinhos espiritualmente, e por um motivo ou outro, hoje não estão, foram vencidos pelo inimigo e morreram. Pense nisso. Deus também livra você da morte espiritual, tá? Se a gente for observar na palavra de Deus, tem muitos exemplos. Esther, por exemplo, é um exemplo de livramento que Deus deu para ela. Não foi só para ela, foi para muitas outras pessoas. Deus deu para aquela jovem o livramento da morte. O tio dela um dia chegou para ela e falou assim, Esther, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí, para que você intercedesse por nós, para que você intercedesse por você mesmo. Sabia que Deus usa você para livrar outras pessoas também? Então, o que você está aprendendo agora, você vai precisar disso mais tarde, tá? Então, estude bem essa lição. Olhe bem o que você está aprendendo agora. Coloque isso no papel, se for possível. Escreva isso, porque você vai precisar dessa lição que você está passando hoje, tá? Na sua juventude, na sua adolescência, quando você for pai, quando você for mãe, você vai precisar disso. Viu? Não esqueça que Deus, o Senhor, Ele nos livra, nos dá escape para sairmos fora e sermos livres da morte. Um dia, eu acho que eu já contei isso para alguns aqui, isso era dia 4 de abril, eu acho que 2005, indo embora de casa, da escola para casa, eu não ouvi, eu não sei, eu ouvi, eu não esperava. Um caminhão
quase. Não foi o quase que não deixou, mas foi Deus que não deixou ele me matar, passar por cima de mim. A minha bicicleta, que no dia eu estava sobre os pneus, e aquele banquinho da G Central, iluminado, isso. Deus me livrou da morte naquele dia. E Ele tinha me mostrado uns 3, 4 dias antes. Eu sonhei que vinha um bicho muito grande atrás de mim para me pegar mesmo. E eu gritei. Eu gritei por Jesus. Porque mesmo dormindo, eu grito por Jesus, eu chamo por Jesus, eu oro, eu busco a Deus. E eu orei mesmo. E parece que veio assim, como se fosse um lençol. Sabe quando você pega um lençol, uma toalha e faz assim, e embrulha? Então veio aquele pano assim e me pegou, voou para cima. No sonho, era um bicho bem grandão para me pegar. E lá onde eu estava, no sonho, eu vi um caminhão cheio de verdura dentro desse caminhão. E que eu olho, tinha muitos homens de branco em cima dele, no chão, por perto. Acordei, estranho com aquele sonho, fiquei preocupada. Falei, Jesus, me livra de todo mal, porque o inimigo, ele arruma ciladas para nos atacar. De repente, esse caminhão, eu tinha que virar assim, mas eu esperei, né? E ele, se ele virasse para baixo, normal, na rua, ele iria passar por mim e não ia fazer nada. Só que ele entrou na calçada, ele me fechou tanto que meu pneu escorregou e foi para debaixo dos 2 pneus do caminhão. E eu caí, mas Jesus me pegou assim, sabe? Sabe assim quando você cai e bate a mão no chão, que só arde? Ardeu minhas mãos e assim na minha perna. A minha bicicleta ficou debaixo do caminhão e passou por cima dela. E as pessoas que estavam lá, que presenciaram, ouviram o barulho, porque foi um barulho horrível. Pensa no caminhão bater e sair arrastando a bicicleta. Bem ali no posto de João Branco, daquele do lado de baixo, quer dizer. O moço fez isso e ele não parou na hora. Os homens lá gritando, ele diz ele que não me viu. Mas Deus viu. E Deus me socorreu naquela hora. O rapaz que estava lá no posto, de repente eu caí e bati em pé. E ele ficou assim, ele ficou paralisado. Porque ele falou, menina, você nasceu de novo. Sabe? De repente, aquela multidão de gente, porque tem uns que vai para atividades. Pois é. E naquele dia, Deus me livrou da morte. Tá? Porque Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele livra, Ele guarda. A Bíblia diz que o Senhor envia o seu anjo para acampar ao redor dos que o temem. E faz o que com eles? E os livra. Então saiba que você está guardado pelo poder de Deus. Aprenda essa lição para a sua vida. Que você possa, cada dia, buscar a Deus. Todo dia. Que você possa elevar a Ele a sua vida. O que você tem de mais precioso. O que para nós que é mais precioso a não ser a nossa vida? Tem alguma coisa mais preciosa? Não tem. É o que Deus quer. E por incrível que pareça, é o que o inimigo luta para destruir. Ele não tem prazer na nossa vida. Saiba que Jesus te ama. Jesus te ama. É para valer, meu querido, minha querida. Jesus te ama, é para valer. Jesus ama você com todas as forças possíveis que você não imagina. Ele ama você. Tá? Então, se doe para Ele. Se
volte para Ele. Se entregue para Ele. Seus projetos, os seus sonhos, as suas vontades, elas podem ser perfeitamente realizadas em Cristo. Sabia disso, meu querido? Sabia disso? Que em Cristo você pode fazer tudo. Tudo. A palavra de Deus diz assim, ó, se as minhas palavras estiverem em você, e se você estiver nas minhas palavras, ou seja, se a sua vida condizer com o que está na minha palavra, se a minha palavra condizer com o que está na sua vida, você pode pedir tudo que você quiser, que vai ser feito. Agora, se o que você pede, se o que você deseja, se o que você quer, muito, você pode querer com toda a força da sua vida, não estiver de acordo com a palavra de Deus, aí não vai acontecer. Se acontecer, é contra a vontade de Deus. Então é muito sério isso. Esse tudo, o tudo, nunca, é muito forte, né? Pois é. E a palavra de Deus não deixa nada de reserva. Falei assim, olha meu filho, se você estiver de acordo com essa palavra, e se ela estiver de acordo com o que você quer, pode ficar tranquilo. Pede que vai acontecer. Porque é Ele que falou. Não fui eu, não foi o Ricardo, não foi o Lucas, nem a Vanessa. Tá? Foi Deus que disse. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você. E saiba que você está guardado por Ele. Não vá fazer extravagâncias. Não vá sair à noite. Não vá sair por aí. Ah, Deus vai me guardar, então eu vou. Né? Não faça isso. Mas, se você estiver correndo perigo, saiba que Ele guarda você, faz você escapar da morte. Tá? Deus abençoe cada um de vocês.